Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 21 de outubro de 2023, 28ª semana do Tempo Comum, sábado, cor litúrgica verde. O responsório de hoje está no Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aliança que fez com Abraão, aliança que fez com os patriarcas, principalmente Abraão, que nos traz a fé, que nos traz a esperança, que nos traz o direito de sermos filhos de Deus, que se consolida em Jesus Cristo e somos filhos do Senhor no nosso batismo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigora suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Hoje também a igreja nos faz lembrar do santo do dia, Santa Úrsula, e as 11 companheiras mártires. Ela ainda jovem, ano 326 mais ou menos, e ela foi dada em casamento, mesmo ela tendo feito um voto de castidade junto ao Senhor Jesus, mas obedecendo o que o seu pai lhe pedira, ela foi dada em casamento a um rei pagão. E quando ela foi com a sua corte, com as suas companheiras, para esta missão de casamento que traria paz para a região, houve uma invasão de um outro exército pagão, e aquele que lhe acolheria como esposa já teria morrido, e no meio do caminho, então ela é sequestrada. Esse general pagão mata então suas companheiras, encantado com sua beleza, ainda quer casar com ela, ela não aceita, alegando que já é esposa de Jesus, o rei dos reis. Ele então literalmente corta sua cabeça, diante de todos. Então Santa Úrsula é lembrada então como aquela que se dedicou e que pregou a castidade e a fidelidade ao nosso Senhor Jesus. As santas mártires, que deram testemunho de Cristo com o seu próprio sangue, além de viveres dedicadas à educação cristã, intercedeis pelas religiosas, que propagam o carisma da castidade, e seja um auxílio materno a todos que recorrem a ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira leitura. A primeira leitura está em Romanos, capítulo 4, de 13 a 18. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, aonde Paulo vai lembrar da importância da descendência do sangue de Abraão. Assim se constitui a nação de Israel. Mas nós não podemos nos fixar a isso. A autoridade que nos foi dada, a liberdade que nos foi dada, não é somente pelo sangue, por ser ou não descendente de Abraão. Jesus Cristo explica isso muito bem. Se Deus, se for da vontade de Deus, Deus pode suscitar dessa pedra aqui, filhos de Abraão. Então não é isso, não é a descendência do sangue, não é a descendência da carne que nos torna especiais para sermos filhos de Deus. É pela fé que Abraão recebe então essa graça. Vamos lá. Irmãos, não foi por causa da lei, não foi por causa da carne, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu um mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. Então não tem nada a ver com o sangue de Abraão, tem a ver com a fé de Abraão. É nesta fé que Deus prometeu a herança a Abraão e a sua descendência como filiação, filhos de Deus. E é em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. A promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se propaga na lei, pela carne, tanto quanto para aqueles que se apoiam somente na fé de Abraão, que é o pai de todos os nós. Aí nós estamos incluídos. É pela fé de Abraão que nós estamos incluídos nessa graça
que foi feito a promessa de Deus, né, que seríamos filhos do Senhor. Ele, Abraão, é pai diante de Deus, porque creu em Deus e vivifica os mortos e faz existir o que não existia. Então, diante desse Deus maravilhoso, que faz existir o que antes não existia, nós somos filhos, né? Mas essa herança recebemos pela fé de Abraão. Contra toda a humanidade e esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se o pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Onde que está escrito essa referência que o apóstolo fala? Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. Isso está escrito no Salmo de hoje, o Salmo 104. Né? Descendente de Abraão, seu servidor e filho de Jacó, seu escolhido ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus, vigora suas leis em toda a terra. E nos outros versículos fala exatamente isso, que assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 12, de 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Então, mais uma vez, Jesus confirma aqui a existência dos anjos, né? Então, isso sai da boca do Senhor Jesus. Então, não há por que agora questionarmos se existe anjo ou não existe. Mas todo aquele que dá o testemunho de Jesus diante da igreja, diante dos homens, diante dos seus filhos, diante da sua casa, do seu esposo, da sua esposa, diante dos seus amigos e parentes, o Filho do Homem, o Jesus, também dará testemunho diante dele, né? Diante dos anjos do Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, me renegar diante dos filhos, diante dos parentes, do sogro, da sogra, dos tios, né? Dos primos, aquele que me renega, né? Tem vergonha de mim, também será negado diante dos anjos de Deus. Então é um espelho, é pela fé que testemunhamos. O mundo está desse jeito porque falta testemunho. Falta homens, tem que faltar homens e mulheres que sejam capazes de testemunhar na escola, na faculdade, no trabalho, né? Sem ter vergonha de falar: eu sou cristão, eu sou católico, eu sou cristão. Né? De impor onde você anda respeito pela sua fé. Então o mundo ele se torna difícil, complicado, porque tem faltado testemunho. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Às vezes a pessoa fala: eu não acredito em Jesus Cristo, eu ainda tenho dificuldade para aceitar a igreja com seus dogmas, com todos os seus preceitos, então eu tenho ainda dificuldade. Tudo bem, todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Aí o Filho do Homem inclui a igreja. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Como é que eu blasfemo contra o Espírito Santo, atribuindo ao Espírito Santo coisa que não é de Deus, atribuindo a Deus coisas que são práticas satânicas e chamando isso de Deus, tendo consciência, renegando a apostasia total, renegando a fé, né? Criticando por criticar, destruindo a honra da igreja, a honra de Jesus Cristo. Alguns, em loucura total, pegam alguns símbolos religiosos e profanam em seu próprio corpo, né, a pessoa de Jesus Cristo, Maria. Então, tudo aquilo que pega a coisa sagrada e é profanada, então você está pecando contra o Espírito Santo. Não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades,
porque aquele que testemunha Jesus, ele sempre é questionado, não fiqueis preocupado com como ou com que vos defendereis, ou como o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então o Senhor Jesus está falando aqui aos seus discípulos, à igreja, aos leigos, né? A toda a igreja, ao magistrado, mas também a toda a igreja, ao consagrado, mas também ao religioso, mas também aquele que não é religioso, assim, no sentido de consagração, mas que vive a sua vida consagrada através do sacramento do matrimônio, constituindo família. Então, todos nós estamos envolvidos nessa máxima que Jesus está falando para nós. Ele nos pede hoje, no Santo Evangelho, que sejamos testemunhos. Foi o que fez Santa Úrsula e as 11 companheiras mártires. Diante da pressão pagã, ela podia muito bem ter cedido, né? Não, ela se manteve firme, pregando e anunciando Jesus, o Senhor e Mestre de todos os reis, e por isso, por essa pregação, esta teimosia na fé, ela então preferiu a morte do que ceder ao pecado. E assim suas companheiras também foram martirizadas por evangelizar e por pronunciar em voz alta: eu sou cristã e aceito Jesus Cristo. Sabemos que muitos colocam sua esperança numa prática muito humana, numa forma muito humana de ser igreja, assim como nos alerta na carta de Romanos, capítulo 4, porque muitos hebreus e o povo judeu têm muito desta tradição de ser herdeiros pela carne, pela descendência de Abraão. E isso lhe causa um conforto religioso. E agora nós, que somos das nações, né, e que anteriormente éramos pagãos e agora convertidos em Jesus, aceitamos essa conversão na dimensão da fé. E é assim que tem que ser. Nós devemos participar da comunidade, da paróquia, devemos participar da diocese, de todas as atividades, confiando na fé, confiando na esperança. Não é nenhuma formação humana, não é nenhuma capacitação humana que vai nos tornar capazes de anunciar Jesus. É pela fé que chegamos a ser instrumento de Deus para a conversão de almas e de trazer mais e mais filhos de Deus à consciência do que eles realmente são, né? Porque tem muitos filhos de Deus que estão perdidos aí pelo pecado. É isso que nos pede então o Santo Evangelho, para que sejamos testemunho diante dos homens, que testemunhamos o Filho de Jesus, o Senhor, o Filho de Deus. E o próprio Jesus há de dar testemunho de nós diante de Deus e diante dos anjos que o assistem. Peçamos a Deus agora, em nome de Jesus, que nos dê esse espírito forte e determinado para, a partir da nossa casa, orarmos, né? Para, a partir da nossa casa, darmos testemunho da pessoa de Jesus e da força transformadora de Deus. A partir da nossa casa, a partir de nós mesmos, para que, experimentando na nossa família a presença de Deus, possamos testemunhar Jesus onde quer que nós estejamos. Amém. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Eu me chamo Dilton Góes. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.